Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os principais entendimentos do Superior Tribunal de Justiça a respeito da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133 de 2021, que completou 5 anos de vigência. Nesse período, o STJ tem consolidado uma série de decisões importantes que ajudam a orientar a administração pública, empresas e operadores do direito sobre como aplicar na prática as novas regras. Entre os temas analisados estão a possibilidade de licitação em lote único, a responsabilidade de empresas em consórcio, a contratação direta de serviços advocatícios e até a aplicação da lei no âmbito penal, com reflexos em casos de fraude e dispensa indevida de licitação. As decisões também abordam pontos sensíveis como a retroatividade de normas mais benéficas, os limites das sanções administrativas e a necessidade de observar o princípio da legalidade estrita, especialmente quando se trata de punições. E para entender melhor como que a jurisprudência do STJ vem moldando a aplicação da nova lei, quais são os impactos práticos dessas decisões e o que ainda pode evoluir nesse cenário, eu converso agora com o advogado doutor em Direito Administrativo, Henrique Savoniti. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia, doutor. Olá, Tiago. É um prazer conversar com você e com os ouvintes da Rádio STJ. Doutor, começa explicando então para quem nos acompanha. Depois desses 5 anos dessa lei 14.133, qual que é a avaliação que dá para fazer sobre a evolução da jurisprudência do STJ na aplicação desse novo marco legal? O STJ tem cumprido um papel indispensável, né, Tiago? Como sempre cumpriu, no sentido de uniformizar a interpretação da legislação federal, né? A gente sabe que se o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal, o STJ é o guardião da legislação infraconstitucional federal. E, nesse sentido, ele cumpre um papel extremamente relevante no sentido de trazer segurança jurídica, né, a todos nós que militamos com direito administrativo, a todos nós que militamos na área de licitações e contratações públicas, sejam servidores públicos que estão ali atuando com a licitação, sejamos nós advogados, particulares que contratam com a administração pública, né? Como a nova lei de licitações é uma lei muito extensa, né, bastante complexa, traz uma série de institutos inovadores, é indispensável o papel que o STJ vem cumprindo de uniformizar a jurisprudência sobre a aplicação da nova lei. E de que forma os julgados do STJ têm contribuído para dar mais segurança jurídica aos gestores públicos e aos particulares que participam de licitações? Os julgados do STJ contribuem no sentido de uniformizar, né, a jurisprudência sobre a matéria. Existem muitos temas polêmicos que foram introduzidos com a nova lei de licitações, temas novos, a questão da ênfase que a nova lei de licitações dá ao planejamento, a publicidade, a transparência, e temas que são sempre recorrentes, como essas questões de divulgação de orçamento estimado, de contratação por item ou por preço global, e o STJ, então, conforme vem trazendo as suas decisões, vai uniformizando a aplicação, vai trazendo maior segurança jurídica para todos que atuamos na área. No caso da licitação em lote único, doutor, quais critérios devem orientar aí a administração para justificar essa escolha sem violar o princípio do parcelamento? O STJ proferiu uma decisão muito importante, né, no recurso em mandado de segurança 76.772, no qual a segunda turma, a relatoria do ministro Afrânio Vilela, entendeu que o parcelamento do objeto ele se justifica quando for técnica e economicamente viável. Não é porque havia um entendimento anterior no sentido de que a contratação deveria ser sempre por item e a contratação por preço global só se justificaria em situações absolutamente extremas. E o julgado do STJ esclarece no sentido de que cabe ao gestor público, caso a caso, avaliar qual é a melhor possibilidade, né? Se é mais vantajoso contratar por item ou se é mais vantajoso contratar por preço global. Nós tínhamos um entendimento antigo, né, no sentido de que a contratação por preço global ela se justifica quando houver prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala. Nos outros casos, deveria se adjudicar por item. Mas o STJ vem e reforça, então, a necessidade do planejamento da contratação, reforça a discricionariedade da administração pública no sentido de
poder atuar sim, né, poder contratar sim por preço global, sempre que for técnica e economicamente viável, com o objetivo de ampliar a concorrência, de garantir a economicidade da contratação, de garantir que a solução completa seja executada da melhor forma possível. E a decisão sobre a retroatividade da nova lei para afastar a causa de aumento de pena, ela reforça qual entendimento sobre a aplicação do direito penal nas licitações, doutor? Essa decisão foi proferida pelo ministro Rogério Schietti, né, no agravo em recurso especial 2.786.212, no qual o STJ consolida, então, o entendimento no sentido de que a norma penal mais benéfica deve retroagir, né, para beneficiar o acusado. Era, né, uma ação penal, né, na qual tinha sido fixada, então, uma pena com base no artigo 90 da revogada Lei 8666, e aí o STJ, então, reforçou o entendimento no sentido de que, havendo, então, a supressão daquela causa de aumento de pena que anteriormente estava prevista na Lei 8666 e não foi reproduzida na Lei 14.133, deve haver, então, a aplicação então, mais benéfica em favor do réu. Como que o STJ tem tratado a questão da contratação direta de serviços advocatícios à luz dessa nova lei? Houve uma mudança significativa em relação ao regime anterior? Sim, sem dúvida. O STJ teve duas decisões emblemáticas, né? Uma, o agravo em recurso especial 2.401.666, da quinta turma, relatoria da ministra Daniela Teixeira, e outra no HC 669347, no qual, então, o STJ reafirma a possibilidade de contratação direta de serviço de advocacia, né? Desde que haja, então, uma justificativa para tanto, corroborando, então, o que já estava previsto em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, no artigo 3º-A, né, do Estatuto da Advocacia, que caracteriza, então, a advocacia como atividade que exige notória especialização, né, como serviço técnico profissional especializado. Importante chamar atenção também, né, Tiago, no entendimento que o Supremo Tribunal Federal já havia proferido em 2024, na ADI 6331, no qual os municípios não são obrigados a instituir procuradorias jurídicas, né? Os artigos 131 e 132 da Constituição, que tratam, então, da advocacia pública, não estendem a obrigatoriedade aos municípios. E aí, nesse sentido, muitos municípios não têm, então, uma procuradoria instituída, e segundo o Supremo, isso está dentro da autonomia, da capacidade de auto-organização do município, e aí muitos municípios não têm uma advocacia pública, não têm uma procuradoria jurídica e precisam recorrer à contratação de escritórios particulares, então, para realizar essas atividades. Outros têm procuradoria instituída, mas, no entanto, são poucos procuradores que acabam ficando absorvidos ali nas rotinas do dia a dia, nos executivos fiscais, e aí os municípios, então, principalmente os municípios do interior, os municípios de menor porte, precisam contratar advogados para auxiliá-los, inclusive nessa área de licitações e contratações públicas. E aí a decisão do STJ, então, vai nesse sentido de possibilitar, né, a contratação, dizendo que é lícita, então, a contratação de serviços jurídicos, descriminalizando, inclusive, né, no julgamento do HC, um entendimento que havia sido, nesse HC 669347, um entendimento que havia sido proferido sob a égide da Lei 8666, né, no sentido, então, de reconhecer a licitude da contratação direta por inexigibilidade de licitação, né, desde que, claro, o profissional seja de notória especialização, que haja a justificativa para essa contratação, que não haja também uma sobreposição de atividades desempenhadas pela Procuradoria e do escritório que vai desempenhar essa atividade. E a substituição dos crimes da lei anterior a 8666 pelo Código Penal trouxe mais clareza ou gerou novas dúvidas interpretativas, doutor? Eu entendo que gera mais clareza, né, na medida em que o artigo 178 da nova Lei de Licitações, da Lei 14.133, inseriu um capítulo específico lá, né, no Código Penal para tratar desses crimes. Lembram que pela sistemática anterior, né, da Lei 8666 de 93, os crimes constavam ali no próprio corpo da Lei de Licitações. E a natureza jurídica das normas são diferentes, né? A Lei de Licitação é uma norma de direito administrativo. Então, o legislador de 2021 andou bem no sentido de inserir o capítulo 2b lá no título 11, né, da parte especial do Código Penal e colocar lá os artigos 337-E a 337-P,
que disciplinam os crimes, então, no Código Penal. Fica lá na parte especial do Código Penal, que é muito mais harmônico, né, com o ordenamento jurídico vigente. Isso traz, então, maior clareza, né, na aplicação do direito, uma definição mais clara, né, da natureza jurídica dos institutos, contribuindo para trazer mais segurança jurídica. E no caso da continuidade típico-normativa, por que que o STJ entende que não houve a tal da abolitio criminis com a revogação de dispositivos da antiga lei? Perfeito. O STJ, então, no julgamento desse recurso especial 2.069.436, na relatoria do ministro Sebastião, entendeu que não houve abolitio criminis porque a nova lei de licitações passou a prever as mesmas condutas, agora inseridas, então, no Código Penal, apesar de que com penas diferentes, né? Em alguns casos, naquele caso do artigo 89, especificamente da Lei 8.666, a Lei 8.666 ela tipificava duas condutas distintas, que eram dispensar ou não exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei e deixar de cumprir as finalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade. A primeira conduta, que era dispensar a licitação fora das hipóteses previstas em lei, foi mantida no 337-E agora do Código Penal. A segunda conduta que deixou de existir. Então o STJ entendeu que, como antigamente havia previsão de duas condutas, e agora há previsão de uma conduta, não configura abolitio criminis, a conduta de dispensar indevidamente a licitação, porque ela foi reproduzida expressamente no 337-E do Código Penal. A outra conduta que não foi reproduzida, para ela sim, há o abolitio criminis, né? Porque a gente tem que entender, né, que a norma jurídica, às vezes nós temos duas normas dentro do mesmo dispositivo legal, né, que era o que acontecia no 89 da Lei 8.666. Lá no artigo 89 da Lei 8.666, apesar de ser um dispositivo legal só, nós tínhamos duas normas jurídicas, uma que discriminava a dispensa indevida e outra que criminalizava a não exigência de licitação. A dispensa indevida de licitação permanece tipificada como crime na nova lei de licitações, por isso o entendimento do STJ no sentido de que não houve o abolitio criminis para essa conduta. E sobre o credenciamento e uso de editais permanentes, quais são os principais impactos práticos dessa inovação para a administração pública? O STJ entendeu, né, no julgamento do recurso em mandado de segurança 68.504, julgado pela primeira turma, que a administração só é obrigada a divulgar edital de credenciamento de leiloeiros oficiais de forma permanente após a vigência da nova lei de licitações. Isso porque a nova lei de licitações estabeleceu essa regra, né, no sentido de que os editais de credenciamento agora precisam ficar abertos indeterminadamente. Antes, sob a égide da Lei 8.666, se estabelecia editais de credenciamento por um período determinado. Depois se fechava aquele período e seria aberto um novo credenciamento algum tempo depois. A nova lei de licitações, não, ela diz que se a administração pública opta, então, pelo credenciamento, a possibilidade de credenciamento deve ficar permanente aberta para todos aqueles que preencham os requisitos legais e desejem se cadastrar. Então, em relação especificamente ao credenciamento dos leiloeiros, o que o STJ entendeu é que, na legislação anterior, não existia essa exigência de que ficasse permanente aberta a possibilidade de credenciamento. Agora, pela nova lei de licitações, há essa exigência. Portanto, a partir da nova lei de licitações, apenas é que fica obrigado a divulgação do edital de credenciamento de forma permanente na internet. A decisão que mantém a abrangência ampla da suspensão do direito de licitar mesmo após a nova lei indica uma tendência mais restritiva ou conservadora, hein, doutor? Aqui é importante a gente entender que também são duas situações diferentes, né? Nós falamos um pouquinho mais cedo da questão da abolitio criminis, da norma penal mais benéfica, né, que retroage para alcançar situações anteriores, quando o STJ decidiu, né, naquele caso, sobre a causa de aumento de pena que havia sido revogada, então, pela nova lei de licitações, né, lá no julgamento do ARESP 2.786.212, né, que a nova tipificação não traz mais a causa de aumento de pena, portanto, aplica-se a norma mais benéfica. Aqui é diferente no sentido de que a nova lei de licitações, ela dispôs lá no artigo 156, né, sobre o impedimento de licitar e contratar, no parágrafo 4º,
E no parágrafo 5º, sobre a inidoneidade. Para o impedimento de licitar e contratar, a nova lei de licitações estabelece um prazo máximo de 3 anos, mas esse impedimento de licitar e contratar, diferentemente do que nós tínhamos na Lei 8666, na nova lei de licitações, o impedimento de licitar e contratar, ele se restringe ao ente federativo que aplicou a penalidade. Ou seja, se o licitante foi punido lá pelo Estado de São Paulo, né, com a pena de impedimento de licitar e contratar, ele vai ficar no máximo 3 anos impedido de contratar apenas com a administração direta e indireta do Estado de São Paulo, que foi quem aplicou a penalidade. Já a inidoneidade, que está no parágrafo 5º do artigo 156, a pena de inidoneidade ela se aplica a todos os entes da federação. Ela é de 3 a 6 anos e, uma vez declarado inidôneo, ele é inidôneo para licitar e contratar com todos os entes da federação. E aí o que acontecia na lei antiga? Na lei antiga, o entendimento do STJ era no sentido de que a proibição de contratar ela atingia todos os entes da federação. E aí, então, ficou aqui uma situação na qual o STJ não poderia aplicar uma parte da norma que era mais benéfica aos atuais licitantes, ou seja, a de impedimento de licitar e contratar, que agora se restringe ao ente da federação por até 3 anos, e não aplicar, vamos dizer, a outra parte da norma que diz que a inidoneidade de 3 a 6 anos vale para todos os entes da federação. Então, nesse sentido, para trazer segurança jurídica, entendeu, então, que a suspensão do direito de licitar aplicado sob a vigência da Lei 8666 permanece rígida, né? Ou seja, ele fica impedido mesmo de contratar com qualquer órgão público em todas as esferas durante o prazo da penalidade, mesmo após a aplicação da nova lei, naquele princípio, então, de que o tempo rege o ato, né, no sentido de que o novo regime legal, embora possa ser mesmo mais favorável ao infrator quanto à abrangência do impedimento, ele ampliou o prazo máximo da penalidade, porque pela lei 8666 o prazo era menor. Então, não seria possível combinar, né, os dois aspectos da norma, ou seja, aplicar o prazo menor da lei antiga, mas restringir apenas ao ente que aplicou a penalidade. Então, não seria possível combinar os dois regimes jurídicos na mesma incidência normativa. Então, como não dá para pegar o aspecto mais benéfico da lei antiga e o aspecto mais benéfico da lei nova para aplicá-los ao interessado, o entendimento do STJ foi que as sanções aplicadas sob a vigência da Lei 8666 permanecem de acordo com as regras da Lei 8666. As sanções aplicadas de acordo com o artigo 156 da Lei 14.133 seguem as regras da Lei 14.133, não sendo possível, então, né, fazer essa retroatividade mais benéfica em relação apenas à restrição ao ente que aplicou a penalidade, sem fazer com que se aplique o prazo maior, então, que está previsto na nova Lei de Licitações. Para a gente fechar aqui, doutor Henrique, no tema de responsabilidade solidária em consórcios, quais cuidados as empresas devem adotar aí ao participar conjuntamente de licitações diante dessa posição firmada pelo tribunal? A nova lei de licitações, ela estimula, né, que as empresas possam participar em regime de consórcio sob a justificativa de que a participação de empresas em regime de consórcio amplia a competitividade, na medida em que empresas que sozinhas não teriam condições de executar o objeto do contrato, uma vez coligadas, uma vez consorciadas, elas têm condições de atender à necessidade da administração. A exceção é quando o mercado é muito restrito e a participação de empresas em consórcio, ao invés de ampliar a competitividade, possa vir diminuir, aí o edital pode restringir a participação de empresas em regime de consórcio. Mas veja, então, que a regra é autorizar a participação de empresas em consórcio, porque, como regra, a participação em consórcio amplia a competitividade. No entanto, quando o mercado é muito reduzido e o objeto é relativamente simples e as empresas sozinhas teriam condições de atender, quando você autoriza que elas se consorciem, isso, ao invés de ampliar, restringe a competitividade. Muito bem. E aí a nova lei de licitações, no artigo 15, inciso 5, estabelece uma responsabilidade solidária entre os consórcios. E foi isso que o STJ reafirmou, né, na primeira sessão do STJ, reafirmou no julgamento do mandato de segurança 31.379. O STJ, então, reafirma que a responsabilidade entre os consortes é solidária, ou seja, independentemente da participação de cada uma das empresas, independentemente de qual das empresas é a líder do consórcio,
todas as empresas respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pelo consórcio. E é uma discricionariedade da administração pública definir de quem ela vai cobrar eventuais prejuízos que tenham sido causados. Não é porque o prejuízo foi produzido por um dos consórcios que a administração pública deve tentar receber desse consórcio. Não, como a responsabilidade é solidária, a administração pública pode se voltar contra aquela empresa, né, que tiver uma melhor capacidade econômica, enfim, contra quem for mais fácil para a administração pública receber. E o STJ também, né, no relatório do ministro Sérgio Cuquina, entendeu que a empresa líder do consórcio é a responsável por receber as manifestações, as intimações, as comunicações da administração pública. Porque, no caso específico aqui, uma das empresas alegava que não poderia ser responsabilizada porque não tinha sido intimada, não teria havido a intimação pessoal dela. No entanto, houve intimação pessoal da líder. E sempre que se estabelece um consórcio, né, os consórcios devem indicar para a administração quem é a líder, e a empresa líder é a responsável por essa interlocução com a administração, é responsável por receber as comunicações da administração, as intimações e assim por diante. Portanto, não há necessidade de uma intimação pessoal a cada um dos consórcios ou a um consórcio específico para que ele venha a ser responsabilizado pelo prejuízo deixado pelo consórcio. O STJ entendeu, à luz do que diz a nova lei de licitações, que as comunicações são todas feitas com a empresa líder do consórcio e a intimação válida para a empresa líder presume-se, então, que tenha sido realizada para todas as empresas. Ok, doutor Henrique Savoniti, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes do STJ. Sigo sempre à disposição de vocês por aqui. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.